Eh, bueno, igual que ayer, voy a hablar en español pausado, de acá. Eh, Primero, uniendo con lo anterior, quería agradecer la invitación a las jornadas, a la Semana de Soberanía Alimentaria. Estoy muy agradecido por la invitación. Y aportar un poco más a la evaluación que hicieron recién. Me gustó mucho las jornadas me gustaron, me parecieron muy buenas. Y me parece que ya un desafío fue organizarlas, reunir a la cantidad de personas que estuvieron acá, los diferentes grupos. Y yo también había pensado un poco como pregunta, algo parecido a lo que preguntaron acá los compañeros sobre el futuro, o cómo aprovechar, cómo sacar un fruto mayor de esta reunión para el futuro. Es decir, esas redes, esos contactos, si se puede obtener algún fruto más o algún resultado más en el futuro. No desaprovechar la energía y el trabajo de la semana. Tal vez yo sea un poco más ansioso y un poco en esta cuestión de las diferentes miradas políticas. Por ahí creo que a lo mejor con Timo la diferencia que tengo yo, soy más estructurado. Y creo que se pueden tejer redes desde abajo, pero también creo que a veces es necesario como coordinaciones para darle más fuerza al proceso. Eso también me diferencia con algunos compañeros o compañeras de mi organización. Siempre en todas las organizaciones hay diferentes miradas. Hablo de organizaciones horizontales, autogestivas. Otras organizaciones no hay dos miradas, no hay tres miradas porque hay una sola mirada desde arriba. Lo bueno de nuestras organizaciones es que contemplan la posibilidad de diferentes miradas de la construcción política. Entonces, mi mirada es esa, es decir, ha habido mucho trabajo, mucho esfuerzo, muchos grupos participando. No sé, recuerdo ayer el tema de la huerta detrás del museo, el recorrido en la universidad, otros grupos que pasaron. Mi pregunta es, ¿se volverán a encontrar? ¿Cuándo? ¿En qué? Preguntas básicas. Y eso tiene que ver un poco, y lo voy atando con lo que yo pensaba hablar de la organización de la cual soy colaborador. Hay diferencias. Hace un tiempo que no participo tan activamente, entonces está bueno también hacer esa aclaración. Soy colaborador, he estado en el comienzo de la organización, pero tal vez ahora estoy un poco más alejado. Haciendo esa aclaración, creo que el almacén andante, desde que se creó hace 9 años atrás, ha crecido. Y en principio yo lo veo como positivo. Por eso también va mi pregunta a este espacio. Después la pregunta a la Rosa y a otros proyectos que están aquí. ¿Cómo piensan crecer o qué entienden por crecer? ¿Qué es lo que ustedes creen políticamente que el proyecto crezca? Tal vez tengan otra mirada y piensen que el proyecto de ustedes no tiene que crecer, sino tiene que haber otros procesos por fuera y articular. En fin, son miradas. El almacén andante, como les dije ayer, es una distribuidora, comercializadora, podríamos decir una intermediaria solidaria, es decir, une productores con consumidores. Pero el almacén andante surgió, su origen es de una necesidad de los productores, más que de los consumidores.
principalmente productores que necesitaban vender, comercializar sus productos a más personas. Y muchos de esos productores estaban en el campo. Y esos productores que estaban en el campo no podían ir a la ciudad a vender esos productos. Por un motivo de distancia, y hay otro motivo que tiene que ver con el trabajo. Si el productor tiene que vender y si tiene que pasar mucho tiempo vendiendo, deja de producir. Es una trampa, un problema. Entonces, nosotros, el almacén andante, valoramos y consideramos importante el trabajo de distribuir. Nosotros creemos que es un trabajo y es un trabajo necesario. Distribución solidaria, no especulación, que es distinto, que es lo que hacen los supermercados. Hay que hacer esa aclaración porque en el comercio justo se habla muchas veces de directo del productor al consumidor. Y nosotros creemos que no siempre es posible, que a veces es preciso que haya organizaciones que hagan el nexo, la unión entre el productor y el consumidor. Entonces, de esa necesidad surge el almacén andante. Han sido 10 años de crecimiento material. Cada vez hay más productores que se suman, se agregan al proyecto para poder distribuir sus productos. Cada vez hay más variedad de productos y cada vez hay más trabajo, que es el otro objetivo del almacén andante: generar trabajo, trabajo digno, trabajo bueno. Cuando comenzó el almacén andante, éramos 5 personas trabajando en la distribución. Ahora somos 8. Pero no solo eso, que ha aumentado el número de trabajadores, sino de trabajadores y trabajadoras que, ¿cómo puedo decirlo?, viven del trabajo del almacén andante, solo trabajan en el almacén andante, no tienen que hacer otra cosa además del almacén andante, sino que el almacén andante les permite obtener dinero para poder vivir. Y eso también es un objetivo y es un logro. Entonces, por un lado está ese crecimiento, hay otra cuestión, un crecimiento material y un crecimiento político. El crecimiento político tiene que ver con un poco la primera pregunta que yo les hacía a ustedes: la unión, los vínculos con otros grupos que trabajan en la producción, en la distribución. El almacén andante hace aproximadamente 5 o 6 años se unió con otro proyecto que se llama El Espejo, que son productores, por ejemplo, de estos cuadernos. Sí, hoy vamos a sortear algunos de estos cuadernos. Y de la mano del Espejo y el almacén, juntos se conformó una cooperativa, pero una cooperativa legal, con papeles, con todo en forma. Esa legalidad de la cooperativa ha permitido obtener algunos beneficios, como por ejemplo seguro de salud para los cooperativistas. Ayer hablábamos de subsidios del Estado por cooperativista, ventas al Estado como cooperativa, y ha mejorado el debate político. Hay asambleas todas las semanas de la cooperativa, donde se debate qué se hace, cómo se hace, con quién se hace. Y dentro de esas articulaciones, la cooperativa se llama La Chipica. El almacén andante más el Espejo, la cooperativa toda se llama La Chipica. Esa cooperativa, La Chipica. La chipica es como un pasto, no sé cómo se dice, una hierba que crece
y que crece aquí, pero genera un vínculo aquí y empieza a crecer ahí y así va creciendo. Sí, se va. Es una hierba que va extendiéndose. La cooperativa se unió o se vinculó con una organización a nivel nacional de toda Argentina, que es el Frente de Organizaciones en Lucha. Y a través de esa organización nacional también se han conseguido recursos del Estado. Entonces, ahí yo he estado un poco más lejos del proceso, no tan cerca. Pero yo veo un crecimiento político en el debate y en la fuerza política. Bueno, eso por un lado, ese crecimiento. Por otro lado, y ya tratando un poco de ir a cuestiones concretas, ¿cómo el almacén ha logrado sostenerse en el tiempo, la sostenibilidad del proceso, que no caiga? Es un desafío, porque muchas cooperativas crecen muy rápidamente, pero en 2 o 3 años caen. El almacén ha logrado ya cumplir 9 años, camino a 10 años, y para eso ha optado por diferentes estrategias de trabajo. En un primer momento, el almacén vendía los productos de los productores casa por casa, un reparto con un auto, un camión, una camioneta, donde iba repartiendo casa por casa los productos que pedía la gente. Entrega a domicilio, decimos en español. O delivery. Pero eso fue cambiando con el paso de los años. Se sigue haciendo, pero ahora las ventas también vienen por otras fuentes u otros vínculos. Y allí es donde puedo contarles algunos cambios. Uno de ellos es aprovechar una cosa positiva que tiene el almacén, que es un espacio muy grande. Entonces, en ese espacio se organizan actividades culturales. Los fines de semana, diferentes días del mes, se organizan diferentes actividades culturales. Una de ellas es la noche de juegos. Una parte de la cooperativa se dedica a El Espejo, produce cuadernos, pero produce también juegos de mesa, juegos para diferentes edades, juegos de mesa. Entonces se organiza una noche de juegos, donde esos juegos están en diferentes mesas y viene gente a jugar, a tomar una cerveza, a comer pizza, hay música. Entonces se genera movimiento, entra gente, se va, entran personas, miran, compran productos, se vende. Se genera una economía en torno a esa actividad. Eso genera ingresos y eso permite mantener el trabajo y las fuentes laborales. Otra cuestión más. Otra actividad que organiza el almacén nosotros le llamamos bodegones. Un bodegón en Argentina es un lugar donde se va a comer, como un restaurante, pero donde se come comida típica, tradicional. Nosotros hemos organizado comidas típicas de diferentes lugares. Por ejemplo, una comida peruana, una comida chilena, una comida alemana también. Entonces, es otra actividad donde cocinamos, armamos como una especie de restaurante, bodegón, se vende una entrada y las personas
comen esa comida que está hecha con algunos productos que nosotros vendemos. Se toma, por ejemplo, la cerveza que se produce, el vino que se vende, se usa la harina que nosotros vendemos. Y de vuelta lo mismo, hay actividad, hay movimiento, el almacén vende más productos. Es una forma de que las personas de afuera vengan hacia el almacén, organizando actividades culturales, todo el tiempo, todas las semanas. Y esa es otra estrategia para poder sostenerse. 2 estrategias más y ya termino, así vamos girando la palabra. Vínculo con el Estado. Hablamos de subsidios, pedir subsidio al Estado, pero es exigir al Estado. Esto que decía Timo recién, todos tenemos críticas al Estado. Nosotros tratamos no esperamos que el Estado haga, sino tironeamos, pedimos, exigimos, reclamamos. Nosotros somos trabajadores, trabajamos, generamos producción, necesitamos recursos, precisamos de recursos. Dentro de esos vínculos con el Estado está el vínculo con la universidad. Y dentro de esos vínculos con la universidad, todas las semanas, un día a la semana, el almacén andante va a la universidad y arma, como dicen ustedes, una barraca, un puesto de ventas. También, allí se venden productos, el almacén tiene como un camión, una camioneta, sube los productos, los lleva a la universidad y vende los productos en la universidad. De vuelta, no solo es mayores ventas, sino otra cuestión que también es importante, la difusión, la publicidad de los productos y la publicidad de los principios con los que esos productos fueron elaborados. La publicidad en otro espacio, en la universidad. Eso también suma eso, suma el bodegón, suma la noche de juegos, son cosas que van sumando. Y por último, para no ser tan largo y aburrido, otro de los, podríamos decir, innovaciones del almacén, yo ya comenté con alguno de ustedes, el almacén junto con el espejo, con la cooperativa de la Chipica, ha creado una moneda social. Voy a mostrar la moneda. Esta moneda son los chipicos. Es una moneda que se produce en la cooperativa y que, bueno, lo voy a ir pasando para que vayan viendo y les voy contando cuál es la función. Se imprime dinero, sí. Dinero solidario. Con esa moneda, quien tiene esa moneda solo puede comprar en la cooperativa, en el almacén. ¿Cómo circula esa moneda? Quienes trabajamos en la cooperativa, nuestro salario, lo que nosotros cobramos por trabajar por mes, 10% es con esa moneda. Entonces, nosotros estamos obligados a comprar por lo menos una parte de nuestro consumo en nuestra misma cooperativa. Que a veces pasa que nosotros trabajamos en una cooperativa, pero no consumimos los productos que nosotros mismos trabajamos. Eso por un lado. Isso não é o nosso problema. No. A gente faz cerveja. Claro, está bien. Pero ese tampoco es nuestro problema como trabajadores. O problema é que a gente não paga. Acho que a gente vai No, con eso pagamos. Nosotros pagamos todo lo que consumimos. Tratamos de ser ordenados con las cuentas. El otro mecanismo, los productores de cerveza, los productores de vino, los productores de pan, los productores de harina, que traen los productos al almacén, nosotros tenemos que pagar el producto. Es así el mecanismo con los productores. Los productores traen
los productos a la loya, al almacén, nosotros pagamos los productos y después nosotros distribuimos y vendemos. Así funciona. Después hay muchas variantes. Hay productores que cobran todo junto, hay productores que cobran el 50 ahora y el 50% el mes que viene. Bueno, hay un montón de dinámicas y después podemos hablar más de eso. Pero nosotros pagamos y hacemos lo mismo. Pagamos 90% con dinero convencional y 10% con los chipicos. ¿Para qué es eso? Para que el productor de cerveza esté obligado a comprar productos de otros productores, del productor de vino. Y el que produce vino y viene al almacén, nosotros le pagamos con chipicos y tiene que comprar harina de otra productora. Entonces, la función que está teniendo la moneda es que los productos empiecen a circular entre todas las personas que son parte del proyecto. Trabajadores, trabajadoras, productores. Un problema que a veces tenemos es el que les contaba recién. La misma gente, las mismas personas que están en economía social no consumen los productos de la economía social. Producen, pero no consumen. Y eso nos pasaba en el almacén. Cuando el proyecto crece, a veces se va perdiendo la idea política de fondo, que es apostar a otra economía, a construir otra economía. Entonces, los chipicos, la moneda, tiene un poco la función de recuperar la idea de que los productores se vuelvan a juntar y vuelvan a aportar a esa otra economía con sus compras. Bueno, ahora el almacén andante todavía está tratando de contabilizar, sacar cuentas de cuánto se vende con chipicos y cuánto se vende con moneda convencional, de forma tal de tener información y ver cómo está circulando la moneda internamente. Es una moneda que solo funciona en la cooperativa y el objetivo es que sea ese solamente, no ser una moneda más grande y que llegue a más gente, no. Solo dinamizar. Mas entre os grupos eles podem comprar diretamente? No, siempre a través del almacén. A través do... Sí, a través del almacén. Sí. Digamos, antes de la moneda, los grupos también compraban. Si había gente que se compraba entre sí, compraban siempre a través del almacén, porque hay gente que está más lejos, gente que va una vez al mes al almacén. Como que el almacén es el núcleo que une a todos los productores, es el nodo. Entonces siempre ha sido a través del almacén, con esta moneda y con la otra moneda. Bueno, como para cerrar un poco la idea es pensar la cuestión de la sostenibilidad. La sostenibilidad puede ser pensada como que el proyecto, que el colectivo perdure en el tiempo, permanezca en el tiempo, pero siempre pensando cuál es la idea política que está detrás de ese perdurar. Las empresas del capital también perduran en el tiempo, pero perduran con determinados objetivos, que los costos sean más bajos que los beneficios, apropiarse de la, como dicen ustedes, la plusvalía o la masvalía. Nosotros tenemos determinados objetivos y dentro de esos objetivos la idea es perdurar en el tiempo. Para perdurar en el tiempo no hay una sola receta, sino, como he tratado de mostrar, diferentes estrategias que van cambiando, van mudando en el tiempo, no siempre son las mismas. Bueno, eso es un poco el panorama general. Podemos después charlar, hacer preguntas, pero a mí también me gustaría escuchar los otros proyectos y saber cómo trabajan, cómo ven también la economía social y la soberanía alimentaria. Bueno, no sé quién... Chega de doce de banana.
Boa tarde, gente. Acho que boa noite já, não sei. Então, eu estou participando agora da Comuna 76 e, assim, eu estou bem nova, eu entrei tem 2 meses, então tem muita coisa que eu ainda estou aprendendo, que eu ainda estou pegando, assim, com o tempo, né, que eu acho que é uma questão de tempo mesmo. Mas, então, nós somos 4 participantes, 4 integrantes. Nós somos uma auto-organização, sem hierarquias, somos todos valemos a mesma coisa, né? E a gente sempre procura organizar as nossas atividades em reuniões, sempre de forma horizontal, sempre articulando também com parceiros, mas sempre no diálogo. E não sei. Nós produzimos cerveja, produzimos também hambúrguer vegano. Nossa proposta é sempre produtos veganos, tanto a cerveja quanto o hambúrguer, os molhos, cachaça também. E a gente sempre articula em feiras, nós temos parceiros onde a gente vende em bares, em festas, e enfim, não sei o que mais eu posso falar. Bom, vou contar um pouco a história da Comuna, porque eu estou desde o início, ela entrou 2 meses, já bota para falar um pouco. A Comuna, ela começou, antes da Comuna, eu e o meu companheiro, a gente vendia hambúrgueres veganos, né? A gente tinha um nome que era o Ogrão de Bico. Foi uma ideia dele, né? E a gente levou junto. E foi assim por pelo menos 1 ano, eu acho, não me lembro. Só que a gente morava numa casa coletiva, né? Em Niterói, éramos 8 pessoas, às vezes 9 pessoas na casa. E teve um determinado momento que várias das pessoas estavam tendo problemas financeiros, né? Uma era professora do Estado, estava sem receber salário há vários meses, né? Um tinha perdido o emprego, né? Eram esses 2 principais, e tinham mais 2 que estavam sempre no perrengue também. Então, dos 8, na época eram 8 ou 9, não me lembro, 6 resolveram montar um coletivo maior, né? Então, não era mais só vender hambúrguer, né? Mas produzir mais coisas. Tinha eu e o Daniel que já fazemos os hambúrgueres, aí os 4 que entraram, né? O que a gente pensou? Vamos ampliar isso, além do hambúrguer, a gente pode fazer mais coisas. A gente já revendia as cervejas Caetés. Era muito comum a gente ir a feiras, levava as cervejas, aí comprava um hambúrguer, já levava a cerveja e tal. Aí, na conversa do que a gente vai fazer, né, o que a gente pode produzir mais, uma das pessoas teve a ideia de produzir pasta de dente e desodorante, né, que aí surgiu o tal grão de pólen, que foi a Raquel. Na realidade, a gente já usava em casa, a gente já estava testando a pasta de dente, a gente já usava um desodorante, né, em casa, feito pela gente. E dali surgiu a ideia de produzir isso também. E uma das pessoas, né, na conversa, a gente, vamos fazer cerveja também. Eu falei, eu conheço um grupo que faz cerveja, vou conversar com eles, a gente vai lá ver como é que é, os custos, e a gente aprende a fazer. Conversamos com o pessoal da roça, porque a gente já, no caso, o grão de bico, né, que era eu e o Daniel, a gente já participava de uma articulação, que era a articulação de grupos autônomos, que a roça também fazia, né? A gente não sabe se a articulação está articulada ainda, mas a princípio existe. Então a gente já tinha um contato, né? Aí a gente conversou com eles, falou, olha, o pessoal lá em casa quer aprender a fazer cerveja em Niterói. Então vem aqui na Maré,
vem os 2 dias, vocês aprendem as 2 principais etapas e depois vamos fazer. Viemos, aprendemos, viemos quase todo mundo nos 2 dias e aprendemos a fazer cerveja, né? Principalmente a Geandra, que estava lá o tempo todo no processo, e o Timo também. Bom, aí começamos a fazer cerveja e como a gente morava, a gente já dizia que como todo mundo morava coletivamente, a gente já se chamava de comuna, né? A comuna, nós éramos uma comuna, né? E o número era 76, porque a gente morava na casa número 76. Então era a comuna 76, esse acabou ficando o nome do coletivo. Bom, isso depois a gente mudou de casa, algumas pessoas saíram, né, pouco tempo, mas um grupo continuou sólido, né? E a Luísa, por exemplo, entrou agora, tem dois meses, né? Porque tinha um companheiro que tinha entrado também no início do ano, ficou até uns 2 meses atrás e saiu. E a Luísa mora, né, a nova comuna, que a gente meio que mudou de casa, a Luísa faz parte, né? Então a gente mora junto, né? Então foi isso. Bom, a comuna sempre teve uma proposta, como ela falou, ser auto-organizado, autônomo, né? A proposta da horizontalidade, a ideia de que a gente decide tudo sozinho, tudo juntos, né? Não tem relação patrão-empregado, a gente também não tem aquela relação de lucro, né? De ter o acúmulo de capital, como a empresa tem, né? A empresa tem um patrão, né? Os custos do funcionário, dos trabalhadores, são custos, né? Para a gente não, é o que a gente chama de prolabore, né? Então, toda a renda mensal da comuna é distribuída pelos trabalhadores de acordo com as suas horas de trabalho, e cada mês, às vezes, um trabalha mais, outro menos, por vários motivos. E a gente tem um fundo de caixa, todo mês a gente tira um fundo de caixa de 10% para coisas gerais e de 5% para a Kombi, né? Para pagar os constantes probleminhas que ela dá. E o resto é dividido pelas horas de trabalho. Então a gente não tem aquela relação de acúmulo de capital, né? O dinheiro que a gente recebe do trabalho é para a gente viver, né? Pagar as contas da própria comuna, da própria casa, né? E o fundo de caixa deu problema no freezer, precisamos de um outro freezer, trocar uma panela, ou comprar Agora a gente está fabricando refrigerantes, né? Começamos a fabricar refrigerantes tem alguns meses. Então a gente comprou um espremedor de laranja mais profissional, que é mais rápido, né? Tem que ficar um tempão para agilizar o trabalho e doer menos o braço, que são, sei lá, 100 de laranja às vezes. Então é isso, né? Agora, o lado talvez mais político, digamos assim, da comuna é a articulação que ela faz, né? Que ela busca sempre fazer. Então, por exemplo, no Rio, a gente participou da AGA, né? Talvez a AGA volte aí ano que vem, é um projeto de ressurgir ela, mas a gente tem uma articulação com vários grupos, como a Roça, né? E outros não só cervejeiros, mas em geral, então a gente sempre procura fazer eventos juntos. A AGA, por exemplo, a gente fazia feiras juntos, né? A gente fez feiras no Meia, fizemos feiras lá na comunidade Chico Mendes, enfim, em vários lugares. E em Niterói, em especial, a gente tenta fomentar feiras também. Então, tem uma feira que acontece na Praça da Cantareira, que é uma das principais praças de encontro, principalmente dos estudantes, que Niterói é uma cidade universitária, né? Então, a Cantareira é o centro, ali, onde todos os universitários vão. Então, tem um dia, uma vez por mês, a gente faz uma feira que se chama CRO, Coletivo de Relações Orgânicas, né? Então, a gente propôs uma feira auto-organizada, né? A gente tem as reuniões mensais para decidir os rumos das feiras, pensar a parte cultural, resolver problemas, né? E tudo mais. Tem uma feira no Barreto, que é um outro bairro ali de Niterói, e é uma feira
organizada pelo bairro, né, por grupos populares do bairro. E a gente tinha uma outra feira no Engenho do Mato, que é uma região periférica também de Niterói, que tem uma biblioteca, a Biblioteca do Engenho do Mato, que é uma ocupação, né, e eu também pertenço ao movimento Passe Livre de Niterói, né, e um companheiro do movimento Passe Livre é atuante, né, na ocupação. Então, o Passe Livre sempre teve uma relação com a ocupação. E a comuna passou a ter uma relação também com a ocupação com a feira, né, que era uma feira mensal, uma feira super interessante, movimentava bastante o bairro, né, tinha uma parte cultural muito forte, tinha, né, mobilizava as crianças, até os idosos, você tinha vários eventos, todos organizados pelos locais, mas há alguns meses atrás a feira sofreu um forte boicote da Associação de Moradores, que por causa da biblioteca e por causa da feira, resolveu se fortalecer e eles começaram a fazer feiras também na praça. E como a gente fazia a feira sem pedir autorização para a prefeitura, porque ali é uma região mais periférica, a prefeitura, o Estado chega lá muito devagarzinho, então a gente nunca teve essa questão de pedir autorização. Mas a associação resolveu fazer também uma feira e eles usavam lá a legalidade, né? Pediam autorização com a prefeitura e tal. Então eles começaram a cooptar os integrantes da feira da Biblioteca da BEM, né? Da Biblioteca do Engenho do Mato. Cooptar mesmo, chegar, olha, essa feira aí não é muito boa. Chegaram a fazer isso com a gente, que eles não sabiam que a gente tinha um envolvimento tão forte com a feira. E um rapaz, não, aqui é muito ruim, a gente ganha muito pouco, não sei o quê, e não era, todo mundo vendia bem, né? Mas, enfim, ele tinha essa questão, lá vende melhor, lá não sei o quê, lá não tem que ficar participando de reunião. Esse foi um argumento dele, né? Que a BEM, você tinha que também era uma feira auto-organizada, então você tinha uma reunião periódica. E sempre tem um pouco aquele critério, é importante participar das reuniões para participar da feira, né? Então, algumas pessoas que ainda não tinham essa didática, né, esse hábito de participar das decisões, acabavam até sendo levadas por esse discurso. Lá não precisa participar de reunião, é só vir para a feira, pagar a barraca e vir para a feira. Bom, isso não foi suficiente, porque há uma relação da população com a biblioteca, então havia um carinho também, que aconteceu que as pessoas passaram a participar das duas feiras, a maioria delas. Isso não enfraqueceu a feira da Biblioteca do Engenho do Mato. Mas aí eles resolveram fazer a feira no mesmo dia da biblioteca. Só que eles têm autorização da prefeitura e a gente não. Então a gente mudou o dia para evitar o conflito. Aí eles mudaram o dia de novo. Aí numa das vezes a gente resolveu fazer a feira junto com eles, chegar lá com as nossas barracas e pronto. Mas aí aparece o político, que liga um celular, fazendo uma live, né, ao vivo no Facebook, dizendo, olha só a feira que eu estou organizando. E vai na biblioteca filmar, como se ele, inclusive, tivesse envolvimento com a biblioteca. Aí o pessoal falou, não dá para... Essa é uma estratégia que também não dá. Bom, rolou um atrito, rolou umas certas ameaças por parte da associação com os membros da feira. Eles começaram a fazer fofoca, umas picuinhas, e o pessoal da própria biblioteca resolveu suspender a feira por um tempo para... Enfim, eles estavam se desgastando muito, né? Realmente era muito desgastante. Bom, coincidentemente, a associação não fez mais nenhuma feira depois disso. Então você vê como havia ali uma forte... E um dos vereadores que faz muita campanha na região é um vereador que ele é ex-policial, ele é um cabo, se eu não me engano. Enfim, agora faz propaganda lá para o Bolsonaro, né?
enfim. Então, há uma tentativa direta de boicotar a ocupação, o trabalho que é auto-organizado. A BEM sempre fez questão de botar um limite entre a autogestão, eles chamam a organização da ocupação de autogestão, né? Então, eles sempre foram muito enfáticos em separar a autogestão enfim, dos políticos, da associação e tudo mais. Então, os políticos nunca tiveram muita entrada e, enfim, o boicote. A feira do Graguatá também andou sofrendo uns pequenos boicotes, né? Interessante isso. Tem um grupo de meninas especial, uma menina especial que já foi do que se tornou a CRO, né? Existia a FRO, que era Feira Relações Orgânicas, que era para ser colaborativa, como elas falavam, mas eram umas meninas que faziam. Aí elas resolveram não participar mais, disseram que ia acabar com a feira e que a gente não podia usar mais o nome, mas aí surgiu mesmo a autogestão. E por algum motivo, ultimamente a prefeitura tem reclamado da gente estar fazendo a feira naquele dia que a gente sempre fez, porque esse mesmo grupo está fazendo uns shows. Só que o show sempre teve uma relação com a feira sempre aconteceu no mesmo dia do show, porque o show ajuda a feira e a feira ajuda o show. Só que agora a prefeitura está dizendo que não pode ter no mesmo dia e a gente sempre foi meio, tudo bem, a gente faz essa feira aqui meio que há 3 anos, a gente nunca foi pedir autorização para a prefeitura, então a gente faz o pedido, mas não fica muito em cima para sair. Aí agora a gente está tendo que fazer, mas a gente vai ter que mudar o dia. Então também rola. E num dos dias, na última feira que a gente foi fazer, em novembro, chegaram para cortar a luz e tudo. Quase foram tirar quase pediram para desarmar as barracas. Só que em Niterói agora está tendo uma tal de economia solidária e eles estão organizando feiras também, né? Muito ligado à prefeitura. Eles usam um discurso de autogestão também, mas o grupo da autogestão é um grupo bem definido, ligado à prefeitura. E eles estão seduzindo bastante os integrantes da feira e a própria feira, né? Acho que eles de alguma forma querem que a CRO passe a fazer parte da Ecosol, Economia Solidária, né? Então, essas são as dificuldades que, enfim, as feiras em Niterói estão acontecendo, estão tendo, mas a comuna ela está sempre ali presente na ideia de fomentar principalmente a auto-organização das feiras. Primeiro que é mais barato, né? Porque não tem um organizador que recebe um dinheirinho, né? Chegaram a fazer uma feira também agora na Cantareira, tem uns 4, 5 meses, que a nossa é nas quartas, eles passaram a fazer na terça, né? Mas é a mesma estrutura, mesma coisa, até a pessoa que fornece as barracas são as mesmas, mas elas cobram mais caro porque tem organizadoras que, além de pagar o custo da barraca, elas ficam com dinheiro, né? Mas, enfim, sem prolongar muito nesse sentido. Bom, de vez em quando a gente faz uma festa na nossa casa, né, que não é uma festa da Comuna 76, mas é uma festa da comuna ali, que é as pessoas que vivem na casa, que são 6 pessoas, e obviamente que a festa daquela comuna ali, acho que seria a Comuna 65, né, porque o número é 65 agora. A festa, obviamente que a festa da comuna, ali da casa, tem a cerveja da Comuna 76, né, a cerveja, o refrigerante, e a gente faz uma ice artesanal, né, também. É isso, né. Acho que não tem mais nada para falar que eu me lembre. Quer falar alguma coisa? A única coisa que eu acho que é interessante na comuna é que ela conseguiu fortalecer uma organização, né, de rotina de trabalho, como a roça também, né, de rotina de trabalho, né, então, o dia de fazer a abraçagem da cerveja, o dia de fazer refrigerante, o dia de fazer o invase. Claro que essa rotina às vezes se perde, mas a gente faz a reunião, ajeita, né? A gente tem uma certa rotina de lavar a garrafa, de produzir a pasta de dente e tal.
né? E a gente consegue ter uma divisão boa dessas tarefas, né? Claro que cada um com as suas disponibilidades, uns têm mais disponibilidade, outros menos, né? A gente consegue ter um controle, né, escrito mesmo, do que a gente tem feito, né, do que aconteceu, principalmente da parte da cerveja, né? Então a gente tem um controle, a cerveja foi feita assim, ela deu algum problema, então anota, né? A gente tem conseguido manter isso e fica guardadinho lá. Então às vezes a gente pensa, poxa, a cerveja está ficando assim, aí o que nessa cerveja deu que na outra estava melhor? Aí a gente vê as anotações, poxa, essa teve um fermento diferente, de repente foi isso, né? E é isso, né? Então a gente tem conseguido estar sempre dialogando, né, nesse sentido. Claro que temos as nossas dificuldades de organização, mas mesmo os conflitos se resolvem nas reuniões, né? Não é nada que... Sempre bebendo cerveja. Quer falar mais alguma coisa? Enfim, agora fica para as perguntas. Bom, já o contexto histórico da roça, ela nasce a partir de muitos desejos, assim. A gente construiu a roça com 4 pessoas, né, 2 companheiros e companheiras. Foi a Gisele, a Priscila, Timo e eu, que iniciou esse processo da roça. E a gente tinha como um ponto de partida uma indignação sobre os espaços institucionais que são muito privados. Então, a Maré é um lugar que tem muitas ONGs, e nós 4 passamos por todas as ONGs, por esse processo de aprendizado das ONGs, mas a dificuldade do retorno e da utilização do espaço era o que deixava a gente muito indignado. Muito também para a gente conseguir desdobrar outros trabalhos. Então, a partir disso, a gente resolveu se unir, e cada um com seus desejos particulares. A Gisele, ela é jornalista, então ela tinha muito um desejo de ter o espaço da roça, com um espaço que pudesse proporcionar matérias, que ela não ficasse presa a uma questão institucional, que ela pudesse falar do que quisesse. A Priscila, que é psicóloga, formada em psicologia, tinha uma vontade muito grande de trabalhar com criança, conseguir ter um espaço para fazer um cineminha, para fazer uma construção mais reflexiva com as crianças. O Timo, por vir da geografia e também com muitos contatos dessa coisa da distribuição, então muita relação com a Feira do Fundão, tinha um desejo de poder ter um espaço de distribuição dos alimentos. E eu, sempre gosto de chegar na minha parte, eu só queria ter um bar. Um bar. Só. Um bar que pudesse ter outras características, né? Porque a Maré a gente tem vários bares. Então não seria um bar diferente dos bares que se tem, porque se vende cerveja, vende tira-gosto, mas também com uma ideia de que pudesse fortalecer o espaço do bar como um espaço de militância também, né? Onde você pudesse, ao invés de deixar a televisão ligada na Globo, pudesse estar passando um documentário, alguma outra coisa que fizesse as pessoas pensarem, né? E aí a roça surgiu dentro desse contexto, né? E a partir disso, assim, muito influenciada pelo armazém, assim, acho que toda a ideia de como a roça pensou em distribuir seus alimentos, como a gente gostaria que fosse, vem da iniciativa do armazém. A gente está caminhando. E atualmente a gente está nessa coisa de produção de cerveja artesanal. Há 4 anos a gente produz cerveja artesanal.
a gente passou de distribuidores a produtores de alimento. E tem uma coisa engraçada, assim, que a gente, no início da roça, a gente fazia a distribuição de alimentos que a gente chama de alimentos secos, né? Alimentos que você geralmente não encontra no supermercado. Então, o arroz integral, a farinha de linhaça, né, essa farinha de banana verde, uma série de outros produtos que, para você encontrar, você tem que ir até Bom Sucesso, numa loja chamada Mundo Verde, que é onde tem esse tipo de alimento. E muito dentro dessa lógica, assim, de por que na Maré não tem acessibilidade para esses alimentos. Então, como a gente não tinha investimento, não tinha grana, cada um da gente investiu R$100, em que a gente chamava de cota parte, que era para dar o início ao negócio, né, a esse processo, em que fizemos uma grande compra desses produtos e a gente revendia por pedido online e fazia entrega domiciliar. No segundo momento, a gente passou para a feira. Então, a gente tinha uma barraca de feira que toda terça-feira a gente expunha os produtos e vendia, até que a gente conseguiu alugar uma loja e hoje, finalmente, a gente comprou um espaço. E aí, uma coisa bacana, assim, da gente ter um espaço físico é que, além da gente conseguir fazer todo esse trabalho de revenda, de produção de cerveja artesanal, a gente costuma dividir o espaço entre dois eixos, né? A gente tem um espaço comercial, econômico, e a gente tem um espaço comunitário. E dentro do espaço comunitário, muito numa ideia de utilização daquele espaço, de otimizar aquele espaço para outros fins. Então, a gente sempre fala para as pessoas que, como a roça surgiu dentro dessa demanda de não haver espaços institucionais que possam liberar a chave, né, de uma maneira tranquila, sem ter muita burocracia, a gente libera a chave. Então, se alguém quiser ou deseja usar o espaço da roça para qualquer coisa que não seja partidária, obviamente, está disponível, né? Então, a gente dá a chave, a gente já teve chá de bebê da Guará, já teve festa de aniversário da Elaine, festa de aniversário da Gisele, uma série de outras coisas. E, além disso, a gente também desenvolve o cineminha com as crianças, né, aquele espaço da roça. E isso, o espaço físico, possibilita da gente ter uma maior organização de como produzir atividades, mas ele também vira um perigo para a gente. Porque, como a gente tem um espaço físico, e se a gente constrói algum debate mais político, é muito facilmente bater na nossa porta e sabe onde a gente mora, que é aquele espaço da roça. Eu ontem estava contando um poema, né, de algumas atividades que a gente já fez na roça, e no período da militarização aqui na Maré, que foi em 2014, se eu não me engano, em que o Exército ficou 7 meses aqui dentro da Maré, a gente criou um evento chamado Copa Pra Quem? Muito numa ideia de discutir qual era a questão que está por trás da Copa das Federações e estava acontecendo no Rio de Janeiro. E aí a gente espalhou cartazes, enfim, fez divulgação no Facebook. O evento começaria às 7 da noite e, como a Maré estava militarizada, o Exército foi até a loja às 4 horas da tarde para saber que tipo de atividade ia acontecer ali. E a ideia da atividade era, como estava tendo muito abuso de poder, né, o Exército estava abusando muito, estava violando muitos direitos, a ideia era juntar esses vídeos todos de denúncias que foram feitos no YouTube para a gente passar na roça e fazer uma discussão sobre essa questão. Às 4 da tarde, o Exército chega na nossa porta, eu estou lá cozinhando, perguntando que tipo de evento era esse, para que esse evento ia acontecer, porque agora o Exército estava na Maré e ele iria fazer a segurança dos eventos aqui na Maré. Assim. Bom, a explicação foi, a gente só vai beber uma cerveja, escutar uma música, assistir filme. Nada demais. Em seguida, o presidente da Associação de Moradores desce na roça, desesperado, querendo saber o que a gente tinha arrumado com o capitão do Exército que havia ligado para ele, perguntando para ele se ele sabia do tal evento Copa Pra Quem? Eu falei, na época era o Osmar, falei, pô, Osmar, tu vai me perguntar uma coisa que você já sabe que a gente faz há muito tempo. A roça existe há 8 anos. Há muito tempo.
A gente passa cinema, bebe cerveja, passa filme, bebe cerveja e discute, debate. É isso que a gente faz. Ele, não, da roça, ele chamava da roça. Pô, da roça, não faz isso comigo não, vai me matar do coração. O comandante-geral veio aqui me perguntar, me esculachou, porque eu não sabia o que estava acontecendo na favela. Falei assim, pô, tem um controle aí sinistro. Passado as horas, quando começou a atividade, às 7 horas da noite, o jipe do exército desceu até a roça. E fez um paredão do outro lado da loja, para, né, intimidar, obviamente, né, ou para assegurar o evento ou a atividade. A gente não conseguiu passar os filmes que a gente havia planejado, que eram os filmes de denúncia, e a gente só passou os filmes, os vídeos das manifestações de 2013. E fez uma discussão sobre as manifestações de 2013. Então, assim, estou contando isso porque, assim, o espaço, ele é um espaço que possibilita a gente promover uma série de coisas, mas ele também, das atividades que a gente pensa em fazer, ele também nos coloca em risco. Porque é muito facilmente bater na nossa porta e a gente está ali. O que mais que eu vou falar? Bem, bom, aí é isso. Estou cansada. Uma outra coisa assim, que a gente também vem agora desenvolvendo na roça, como, né, passando não só de distribuidor, mas também produtor, é a feitura de comida, né? Então, a gente agora está nesse novo segmento. Hoje a comida foi produzida pela roça, na vivência do domingo também foi produzida pela roça. Então, a gente sempre tem uma ideia de ter um cardápio, que não seja um cardápio diferenciado, mas que possa ter outros ingredientes que normalmente não se encontra nos restaurantes. Então, a gente almoçou 2 vezes na Sônia e não tinha arroz integral, era tudo arroz branco. Então, quando se propõe fazer uma comida, então insere o arroz integral, não para fazer as pessoas comerem arroz integral, mas para conhecer um outro tipo de arroz, conhecer um outro tipo de verdura. Enfim. Bom, isso. Então, eu vou apresentar o trabalho que eu pensei da própria comida que vocês comeram aqui, né? Porque sempre tem essa interface com as famílias, das pessoas que participam, os amigos, das pessoas que participam do coletivo, né? Isso é um dos méritos de ser um coletivo pequeno no contexto comunitário. Você tem uma abrangência, porque a própria comunidade se constrói através de múltiplos laços, né? Então, as panelas que usamos para fazer essa comida vêm da família da Geandra, a mãe da Alessandra, que as duas agora estão na loja para limpar, ela veio ontem e hoje ajudar no trabalho e vai receber dinheiro pelo trabalho que ela fez para fazer essa comida. Já cansamos de levar coisas para a casa da mãe da Geandra e depois trazer de volta. A mãe dela pergunta onde está, aí está com a Geandra em algum lugar no depósito, não sei o que. A gente sempre aluga, empresta, trabalha junto, colabora, né? Tem uma interface importante ali. Conceitualmente, algumas poucas coisas. A gente entende que numa economia alternativa, né, circuitos alternativos de produção, distribuição, o ideal seria que todos os lugares seriam lugares de produção, consumo, venda e revenda, né? Como nós temos um problema, obviamente, com o espaço, né? A gente tem um espaço pequeno, aluga um depósito pequeno, mas que mesmo sendo pequeno, é R$500 por mês. A gente não tem como desenvolver todas as atividades que a gente teria potencialidade de desenvolver, né? A gente tem livros para ter uma biblioteca, a gente tem várias conexões com produtores que poderíamos expor seus produtos, mas a gente produz cerveja no mesmo lugar, então não tem onde expor esses produtos. Enfim, é uma escolha que a gente tem que fazer, né? E a gente sempre gostaria de fazer mais do que a gente consegue fazer, né? A gente está nessa perspectiva da Joelma, de ajudá-la talvez em ter essa barraca, que na verdade era sempre um desejo nosso da roça, de conseguir fazer essa interface agroecologia, produção dos pequenos agricultores, né? Dentro da favela e tal. Talvez, através da Joelma, o trabalho da família dela, a gente vai conseguir colocar isso em prática.
E essa questão da produção, é claro que você gera uma outra renda, né? Quando você produz um produto, né? A revenda, você tem que ter um giro muito maior de produto, você tem que ter mais espaço para estocar e poder revender, a logística e tudo mais. Quando você produz algo, né, a parcela do preço de venda daquele produto, que paga o seu trabalho, é bem maior, né? Se eu revendo uma cerveja artesanal de outro coletivo, eu compro, por exemplo, por 10, revendo a 13, vamos supor, fico com R$3. Se eu vendo a minha própria cerveja, né, a nossa própria cerveja, vendendo a R$13, R$7 são o nosso trabalho, porque você tem que diferenciar internamente. O trabalho da venda seriam R$3 pela, né, naquela cerveja, mais R$4, R$5 já foram a produção. Então, isso foi também uma das razões que levou a gente a fazer uma produção artesanal, né? Tanto que o nosso tema aqui era essa coisa, né? Produção, distribuição, coletivismo econômico. Então, acho que amarrando um pouco isso, né? Até com a temática toda, né? Favela, soberania alimentar. Eu acho que, né, a gente tem a produção, tem a distribuição, a venda, o consumo, e a gente estava muito bem discutindo isso hoje de manhã, articular tudo isso através do coletivismo econômico, né? A gente entende que essa é a visão, né? Quanto mais a gente consegue vender produtos de outros grupos que também não tem patrão e não tem mais valia, quanto mais a gente consegue passar o nosso produto para espaços onde não tem patrão que explora, né, mas também trabalha de forma coletiva, né, mais a gente consegue avançar nessa luta, né, de um mundo em autogestão, trabalho coletivo. Agora, a gente não trabalha com essa coisa da pureza. O comunitário é sempre a melhor solução dentro do possível, né? E, por exemplo, para a gente é um espaço de geração de renda complementar, por exemplo. Cada um tem outro trabalho. Geandra é atriz, eu trabalho como pesquisador, acadêmico. Quem entra na roça e, vamos supor, pode temporariamente ter aquilo ali como renda principal, o próprio coletivo vai pensar junto com a pessoa que tipo de trabalho desenvolver, como, né, crescer no sentido de emprego e tal. Tanto que a Alessandra, que trabalha com a gente agora, ela ocupou o espaço do Pedro, que trabalhava com a gente, e ele agora é vendedor de livros da Livraria Consequência, que também é um grupo parceiro nosso. Então, a gente está tecendo essa rede, né, de relações e tudo mais. E, Emma, a sua pergunta inicial, que articula com a pergunta, né, do Antunes, eu posso dizer que todas as pessoas que estiveram nos encontros, o máximo que teve ali foi através de uma outra pessoa, né? A grande maioria nós temos relações e por isso que estiveram nesse encontro. Então a gente sabe que as relações vão continuar, né? Até que agora já foi, sempre os encontros dão uma angústia, né? Tem tanta coisa, e eu já talvez macaco velho nesse sentido, né? Assim, não, vamos, o que vai mostrar, o que fica de um encontro, não é o primeiro nem o segundo mês depois do encontro, né? Daqui a meio ano a gente vai ver o que ficou, o que não quer dizer que agora é um momento importante, né? De refletir bem, acúmulo. Mas pelo lado do coletivo Roça, é claro que a primeira importância para nós no ano que vem vai ser que tipo de continuidade no território com companheiras e companheiros desse processo de minhocas urbanas, que tipo de articulação, né? Qual pode ser o papel do nosso coletivo, talvez na construção, do que seria um fórum da soberania alimentar da Maré, por exemplo, onde todos os grupos, moradores interessados em fazer algo nessa perspectiva no território. E aí nós mesmos, talvez, para o urbano, fazendo isso, definindo o que é soberania alimentar, né? E, por exemplo, a produção artesanal de alimentos, talvez não, né, conceitualmente, não esteja tão incluído ainda nesse conceito, né? Tanto quanto a gente pode, né, definir o nosso conceito de soberania alimentar na cidade e de soberania alimentar na periferia urbana, né? Então, essa é um pouco a perspectiva pelo lado da roça. Foi um processo muito, muito difícil, por N razões. Eu estava brincando mais cedo, a partir do 1º de janeiro, antes de tudo eu vou querer férias, assim, eu estou precisando, acho que vocês todos também.
A gente sempre chega muito cansado em novembro, dezembro, assim, eu chamo isso de um quadro clínico, né? As pessoas todas têm doenças em novembro e dezembro e falam, olha, o nome da sua doença é novembro e dezembro, né? Eu tenho também. Né? Os sintomas podem ser diversos, né? Mas a causa é o acúmulo de desgaste e tudo mais. Mas também a gente, para o ano que vem, a gente sempre tem os desafios, não se enrolar tanto durante um ano, deixando tudo para novembro e dezembro também, né? Eu pensei no ano que vem, se a gente fizer uma coisa de atividades parecidas, a gente conversou ontem, vamos fazer em outubro, aí novembro e dezembro a gente participa das atividades dos outros, né? Talvez pode ser uma boa forma também. Então, menos calor e tal, mas como eu disse, né, uma coisa importante vai ser todos de vocês terem todos os contatos de todos os grupos, isso a gente vai, né, é uma obrigação, eu acho, enquanto quem está organizando o encontro. E, bem, a gente já vem de uma história de articulações, articulação de grupos autônomos, rede de economias coletivas, e está se conectando com outros espaços de articulação, né, rede, os grupos de agroecologia, né, da UFRJ, espaços aqui na Maré, enfim, eu acho que a perspectiva é essa. Talvez uma última coisa, né, por exemplo, nessa interface com a institucionalidade, também entender a diferença de cada processo. Eu rapidamente entendi que o Minhocas Urbanas não era um coletivo, e nós entendemos isso juntos também. Tinha coordenação, tinha inclusive briga de cobrança e coisa assim, que não teria da mesma forma no coletivo. Então, né, até me corrigindo mesmo, né, a gente ainda tem isso talvez em um ou outro documento, mas eu insistiria muito fortemente em deixar claro que o Minhocas Urbanas é um grupo de pesquisa comunitária, é um grupo de pesquisa e não é um coletivo, né? O nosso coletivo é o Coletivo Roça, é o Comuna, é o Alma Sem Andante. Isso foi reforçado um pouco porque eu fui no encontro da FASE, com uma ONG que faz um trabalho bastante sério de mapeamento de movimentos sociais urbanos. E naquele encontro, a maioria era de um âmbito mais institucional. Eu sou diretor da fundação tal, de ONG tal, e vários falaram, mas eu também participo do coletivo tal. Aí eu ficava pensando, será que esses coletivos são coletivos? Né? Então, nesse sentido, a gente também está com as nossas práticas, né? Está o que a gente chama, né, vindo agora de um debate mais conceitual, teórico, categorias da prática, né? E a gente tem que lutar e disputar essas categorias, a gente tem que construir a nossa soberania alimentar, né, no âmbito do que nós entendemos como favela, né, e construir um coletivismo que a gente entende de fato como coletivismo também, não confundir conceitos, dizer, não, isso aí é outra coisa. Enfim, eu acho que a gente pode abrir para perguntas. Eu vou agora só mediar aos 3 coletivos aí, reflexões finais, acho que vai se misturar um pouco agora, né? Até eu fiz isso agora um pouco, concluir um pouco as reflexões em relação ao encontro e últimas perguntas, para a gente encerrar uma semana bastante cansativa, mas também rica. Aqui é muito difícil perguntar, é muito escola. É Roça seu nome, né? Não, meu nome é Giana. Jandra, meu nome é Nuno, boa noite. Eu realmente, quando eu me interessei, né, a parte de tablado pelo museu, o acontecimento que teve aqui, nunca tinha envolvimento, eu nunca apoiei. E essa parte da horta comunitária, do parque ecológico, que eu não compreendi, né, eu queria ter perguntado mais. Ela não me respondeu nada, foi só tirar um comprovante de residência. Eu realmente vi, já vi essa parte de horta, de agricultura comunitária e a parte de você conseguir um terreno baldio e fazer a horta comunitária. No caso, o nosso alimento de hoje, o almoço, proveu da horta lá do Parque Ecológico, certo? Não. Então, por que eu estou querendo entender da comunidade? Quando eu entrei lá, eu vi que existe o apoio da Lanza, não é isso? Lanza é um serviço terceirizado do governo. Qual o sentido que você dá ao seu... É um projeto, certo? Da roça. Você tem esse desenvolvimento, sai de lá, do Parque Ecológico, ou você não tem apoio nenhum?
posso ajudar a responder? Eu acho que a Giana pode falar, mas ela estava um pouco com dúvida agora. Primeiro, acho que é importante esclarecer que o museu e o SEASM aqui, né, que são de um contexto institucional, é um lugar que nós alugamos para poder fazer a atividade. Nós não somos do museu e nem do SEASM. Então, nenhuma atuação nossa, em nenhum momento teve financiamento, por exemplo, da Lanza. Está entendendo? Né? A gente tem, o nosso trabalho comunitário se baseia no coletivismo, né? De ser um coletivo comunitário, autônomo, que trabalha em autogestão e que busca seu autofinanciamento através da atividade econômica. Por isso que trabalhamos coletivamente e economicamente, para não precisar de financiamento externos, o que não quer dizer que não temos também apoios financeiros externos. De que forma usamos esse apoio financeiro externo? Fortalecendo a nossa estrutura. A gente tem como regra não pagar trabalho com apoio financeiro externo. A gente reforma a loja, a gente compra uma ferramenta melhor para poder, né, produzir algum alimento, algum produto. Nós fortalecemos através de apoios financeiros externos, mas não dependemos desse apoio financeiro externo. A Horta da Mata, porque você está realmente adentrando, né, tudo um contexto complexo. Por exemplo, nós mesmos aprendemos sobre a relação institucional da Horta da Mata, que na verdade chama oficialmente Horta Carioca, através desse processo de pesquisa também. O Naldinho foi o primeiro que atuou na Horta, né? Ele mesmo integra outros coletivos de comunicação, enquanto morador teve um interesse em participar dessa mobilização ao redor da Horta, porque entende a importância dessa área verde ali para os moradores. E, por exemplo, ali é um espaço da prefeitura, né? A Horta Carioca, na favela Parque Ecológico, é um espaço oficialmente da prefeitura. Na prática, a prefeitura não está muito presente, tanto que nós atuamos ali enquanto moradores, e tanto que a Cláudia, que eu falei mais cedo, né, na minha opinião, uma revolucionária comunitária, porque ela vai defender aquele espaço como espaço para todos. E vocês bem sabem que estão muitos moradores de associações. Cláudia, não, a Cláudia, a presidente da Associação de Moradores da Favela Parque Ecológico, entendeu? Né? Eu estou falando de uma presidente da associação. Ela está dizendo que essa horta aqui e a mata são de todos os moradores, tanto que tudo o que nós propomos a fazer ali, a gente acampou ali, você está me entendendo assim? A gente acampou ali, ficou com a chave do escritório dela, onde ela acabou de receber um novo computador, mas ela confiou e falou, não, isso aqui tem que ser de todos, vocês podem atuar aqui. E isso, por exemplo, também aponta para a potencialidade que às vezes temos nas periferias, né? Se você é morador de um bairro como Flamengo, por exemplo, né, se você é morador de um bairro como Flamengo, e você começa a querer plantar no seu bairro, onde você vai plantar? Onde você tem essa abertura de, né, realmente influenciar, né, o seu bairro, o andar do seu bairro e tudo mais. Eu sempre digo para as pessoas, vocês conhecem algum morador da Zona Sul que varre a sua própria calçada? Isso não existe, né, porque a relação dos moradores de lá com o seu próprio bairro é uma relação muito mais distante. Mas você estava falando alguma coisa? É questão que, de lá, do entendimento que eu tive, eu nunca fui num local e pedi o meu comprovante de residência, uma pessoa pegou, se identificou como Carol e assinou como Cláudia, entendeu? Aí eu fui lá na delegacia, fiz a denúncia direitinho e... A denúncia de quê? A denúncia da falsificação da assinatura dela, e ela apareceu lá mentindo, falou que eu ameacei de faca e de espancá-la, entendeu? Para ponto de droga, entendeu? Não, mas eu não entendo a parte de associação. A associação é o quê? A associação de moradores ou tráfico de drogas? A associação é de morador, o cidadão é que prevalece, não o tráfico. O tráfico é irrelevante, o tráfico não representa a sociedade, o tráfico é a marginalidade, entendeu? Aí arquivou, foi parar no GCRIM.
entendeu? Eu acho que uma minoria não pode tomar uma comunidade inteira. E isso. E uma falsificou a assinatura da outra, ela não tem nem culpa. No caso, a Cláudia, entendeu? Ela teve a assinatura falsificada e foi falar umas besteiras para mim que eu nunca vi na minha vida. E essa Carol confirmou, coisa que não aconteceu. O seu José estava presente, eu não ameacei de faca nem de bater, eu não sou louco, entendeu? Eu sou totalmente tratado pelo governo. Eu tive até um problema, mas é outra situação que o governo é ciente, eu sou tratado, entendeu? Mas não tomo remédio de loucura, nada, eu sou totalmente normal, eu não sou um ser humano insano, entendeu? Então não procedeu o que aconteceu, foi uma mentira, e eu sofri com pessoas que sofrem, ainda fiz mal porque eu faço um projeto de luta, de jiu-jitsu, desde criança, para ver se a modalidade é aprovada, entra na Olimpíada. As crianças que viram aquilo, algumas, eu sei que as minhas não, a maioria sabe o que eu faço, entendeu? Que eu não sou usuário, não tenho nada no sangue, mas ficou feio para mim, entendeu? E também reprimiu a maioria, entendeu? Acham hoje em dia que é melhor botar a mão numa arma bélica, numa arma de fogo, do que aprender a se defender, entendeu? Que a legítima defesa é o que prevalece, não o ataque, através de uma mentira, entendeu? Coisa que eu não faço. Pô, vou mentir sim, claro, vou confirmar uma mentira que o Papai Noel existe, entendeu? Mas o que aconteceu não procede. Aí, por isso que eu pedi ajuda. Eu saí de uma associação do Salsa e Merengue, que eu conversei com vocês. Cada ser humano é um ser humano. A Magda é muito semelhante à Cláudia, entendeu? São pessoas diferentes. Posso pedir uma coisa só? A gente voltar um pouco para a temática. Isso. Então, eu estou na temática justamente da horta. Quando eu fui para lá, eu falei, pô, estou indo para uma associação melhor ainda, porque eu sou realmente desse valor, entendeu? Que a alimentação é o que prevalece e a horticultura alimentar, entendeu? Que é o autossustento. Quando eu cheguei lá, eu comecei a perguntar sobre isso um pouco. E só porque eu perguntei, que eu te falei uma questão, falei que foi um ponto vírgula diferente, né, houve um estresse desnecessário. Por isso que eu perguntei se é de lá. A única das pessoas que me esclareceram algo foi o museu, entendeu? Porque eu não tenho entendimento nenhum de comunidade nesse aspecto, entendeu? A comunidade que eu morei é lá no Recreio dos Bandeirantes. São raros os conectores que existem, ou gato, entendeu? É diferente. Eu estou aprendendo a conviver e viver lá ainda, e pedindo a ajuda de vocês. Obrigado. Bom, acho que a pergunta vai para todo mundo, né? Porque a minha curiosidade é saber mesmo, assim, eu admiro muito essas iniciativas, né, de coletivo. E a minha questão é a seguinte: eu sou nascida e criada aqui, na Maré, e sempre tive muito fora, trabalhei fora, estudei fora daqui. Hoje eu vejo a Maré muito mais valorizada do que meu tempo de criança, né? Assim, eu vejo tudo evoluindo, assim, acho muito enriquecedor a gente ver isso. Mas eu sinto, assim, como profissional da área de saúde também, que, por exemplo, eu sou nutricionista, então alimento para mim é matéria-prima, né? Eu tenho uma relação muito íntima e, ao mesmo tempo, eu vejo o alimento, vejo a saúde. Então, o que me preocupa, e que sempre me preocupou desde que me formei, é assim, a distância que as pessoas têm do mais básico. Que, por exemplo, essa coisa do coletivo, da agroecologia, do orgânico, eles estão ainda, assim, infelizmente, voltados muito para uma classe média, para uma classe mais alta. As pessoas aqui ainda não têm esse entendimento do valor disso, né? Então, assim, a roça está aí já há um tempo e a gente tem o nosso, vamos dizer assim, né, um grupo. As pessoas se conhecem ali. Eu não frequento tanto, assim, né? Não saio muito mais à noite, mas por eles mesmos podem falar que isso não está abrangendo tanto as pessoas diferentes. É mais as pessoas que a gente já convive, né? E aí sempre tem alguém diferente. Mas, assim, o que eu vejo na roça, eu vejo nas outras iniciativas aqui, não educacionais, que da educação sempre vai chegando na faixa etária, as pessoas vão entrando e tal. Mas, assim, a minha questão é como levar ajuda, né, de vocês, assim, por exemplo, eu como profissional vou atender aqui na Maré, eu queria indicar, poxa, você pode comprar
a couve, você pode comprar a batata doce da roça, que a gente confia, que a gente sabe, entendeu? Então, assim, essas ligações que vocês fazem com o comensal, né, que a gente chama, com o consumidor mesmo. Porque, para mim, eu sou da velha escola, que eu falo assim, de nutrição, que é o feijão com arroz, a folha, a proteína e tal. Então, eu fico muito preocupada assim, poxa, eu tenho que fazer com que o orçamento da pessoa caiba tranquilamente o que ela tem que se alimentar, ela tem que se vestir, se ela precisar de uma medicação, ainda ela tem que ter. Então, assim, ao mesmo tempo que eu valorizo isso dessas pessoas que até a gente ontem viu que podem plantar no quintal, na sua casa e tal, elas também têm essa noção. Então, eu acho que não só o trabalho mesmo prático, mas um trabalho teórico mesmo de ensinar, entendeu? De fazer essa palestra de tipo assim, gente, por que isso aqui é importante, ele não tem agrotóxico, ele é tratado assim, ele é feito dessa maneira e ele custa X. Então, assim, hoje a gente vê que a gente pode fazer por um preço acessível, porque a gente achava que tudo que é orgânico é mais caro, né? Porque até hoje você vai numa loja, você vai querer comprar o orgânico, é caríssimo. A gente fala, poxa, o orgânico não é para as classes, né, mais baixas, é para nível médio e alto. Então, a gente tem que desmistificar isso. Que, tipo assim, todo mundo pode ter uma alimentação saudável. E aí, às vezes, eles têm um pouco, uma parte do salário eles preferem gastar com industrializado, que é mais prático, porque também isso tem que caber na rotina, né, de fazer a alimentação. E, às vezes, eles, a parte da alimentação sai mais cara por conta disso também. Deles estarem dando prioridade ao industrializado do que o artesanal, achando ainda que isso vai sair mais caro para eles, que dá mais trabalho e tal. E, assim, a gente, junto, né, assim, profissionais de saúde, junto com os produtores, a gente precisa desmistificar isso, né? E, assim, botar mais acessível para eles. Por isso essa minha preocupação, assim, mas onde eles vão achar? Tipo, se eu falar, gente, onde você pode comer isso. Ontem a gente já viu Ora Pronópolis, que não tem, né, não é muito... Mas aonde que... Aí eles aqui vão falar para mim, mas onde eu acho? Entendeu? Então, assim, isso tem que estar mais acessível e de maior conhecimento mesmo. Coisa que essas feiras lá em Niterói e tal, na Zona Sul, tem muitas. E a gente, por exemplo, aqui não tem uma feira assim, né? A gente não tem, nem aqui, nem lá, um Bom Sucesso e tal. Então, isso é uma coisa que eu acho que está caminhando para melhorar, mas que ainda é um entrave. E aí eu não sei quanto a roça, que é mais convívio nosso aqui, ou o pessoal de Niterói, pode falar para a gente assim, como que eles conseguiram trazer esse público mesmo. E se esse público que eu estou falando é esse que eu vejo em todas as feiras que eu vou, que é mais classe média, o pessoal que quer mais entender mesmo. Está bien. Creo que no tengo una respuesta cerrada. De hecho, compartimos quienes trabajamos con productos agroecológicos y con productos cooperativos en general, con la misma pregunta, con la misma preocupación o el mismo desafío. ¿Cómo hacer que los productos que son elaborados de manera justa, cooperativa, por colectivos autogestivos y que en una gran parte son productos sanos, agroecológicos, puedan alimentar a las clases populares? Eso sucede también en Argentina. Los productos que vendemos nosotros los consume una clase media, con un conocimiento de cómo es la producción industrial, con un conocimiento y una preocupación por consumir otro tipo de productos, pero todavía no logramos que nuestros productos lleguen a las clases populares. Y ese es un desafío que no está resuelto, todavía no está resuelto. Un problema es el costo. Los productos que nosotros comercializamos, la mayoría están o igual que en el mercado convencional o más arriba. Eso es una limitante.
Y un poco tiene que ver con eso. Por ejemplo, ayer yo hablé de los productos elaborados en el campo por la organización campesina. La organización campesina, la UST, en parte a veces se pregunta lo mismo, o tiene la misma pregunta. Las familias de los trabajadores que producen la salsa de tomate, el molio de tomate, no consumen los mismos productos que sus familiares producen. Es algo que es un problema, no está resuelto. Yo no tengo la respuesta si los productos agroecológicos son más caros por una cuestión de producción de escala, una cuestión de distancia, una cuestión de que todavía son pocos los productores que pueden hacer la transición, si es porque también las políticas estatales no favorecen eso y favorecen el monocultivo, pero es la misma pregunta. ¿Cuándo las clases populares van a poder consumir los productos que nosotros creemos que son mejores? Porque son más sanos, porque son elaborados bajo condiciones laborales justas, porque no hay explotación laboral. Es el deseo, pero es la misma pregunta. No tengo una respuesta y comparto esa inquietud. Si alguno de los otros colectivos quiere... Beth, eu acho que são sempre várias frentes e uma questão nossa é sempre a escala, né? A gente, eu acho que não pode escolher uma escala que a gente não alcança com os nossos pés, para só ficar se frustrando, né? Por exemplo, nós temos um cineminha, sábado à tarde, sábado à noite. Nós ficamos tristes muitas vezes que nós não temos pernas de fazer um lanche para as crianças mais saudável. Tudo bem que pipoca é um carboidrato, mas a gente não tem tempo, às vezes, de fazer um suquinho. Então, por exemplo, por que a gente não, por exemplo, constrói um projeto de comida mais saudável no cineminha? Pequeno, mas se vocês chegassem juntos sábado, 5 da tarde, para ajudar em fazer o suquinho, e a gente, a partir daí, construir uma coisa, talvez seja um mini pedaço. É uma sementinha. Uma outra coisa que eu pensei para as nossas favelas, pensando um pouco a agilidade da galera do Fundão, de trazer a matéria-prima, eu pensei a gente pegar uma daquelas barracas de circo, pega uma pracinha aqui no morro, vem com uma carreta de terra, arruma um monte de pote e arruma um monte de muda. E fica lá um dia, e qualquer pessoa que passe se interessar, a gente vai conversar qual é aquela muda, joga no potezinho, a criançada vai sair correndo para colher a garrafa PET, a gente vai cortar ela, vai colocar terra lá, pode ter aquela de proteína Pronobilis, né? Ora Pronobilis, por exemplo, sensacional essa planta, né? Então, a gente aprender e inserir ela na nossa dieta seria o primeiro passo, né? E aí o segundo seria aí compartilhar a experiência, né? Até agora, as punks para mim são uma ideia bonita, eu não inseri isso ainda na minha rotina, né, alimentícia. Então, nós inserir isso, aí já é uma coisa. O nosso canteiro ali do depósito, eu consegui ontem algumas sementes, não é semente, é um nódulo de raiz da bertalha, por exemplo. Então, a gente joga lá e ela vai crescendo, e o próprio João Gomes, que já cresce lá, a gente faz muito pouco essa comida ainda. Então, acho que se a gente consegue se apoiar, né, em inserir isso na nossa rotina, o próximo passo é confundir isso, né? Eu acho que vamos tentar pensar junto, né? Inclusive, toda a área do Quartzo Lite é a nossa área de vizinhança. Você mora na mesma distância dela quanto a gente com a roça, né? Vamos pensar nessa área ali, é uma área enorme, muita gente mora ali, muitas possibilidades de trabalhar. Por que não pensar também um canteiro lá na favelinha mesmo, onde as crianças moram, né? Falar com a galera lá, será que não estão a fim de plantar um tomate lá, ou o que for. E a outra coisa, eu acho, seria, por exemplo, a gente já pensou isso várias vezes, né? Essa coisa do atendimento que você já faz é super importante, né? Atendimento popular, nutricionista, né? E aí, já pensando em uma outra coisa, vai que a Joelma consegue, com o apoio que ela está chamando de ter, e a gente vai tentar, né,
ter essa barraca agroecológica na feira. E você, a partir de agora, no seu atendimento, pode dizer que, olha, tem uma barraca agroecológica lá na feira da Vila do João. Aí você vai ter um cartãozinho na mão, ela vai poder passar para... Você passa para a pessoa, ela vai poder achar a barraca da João. E a Joelma tem um cartãozinho do seu atendimento de nutricionista popular. Porque ela vai conhecer essas pessoas. Nós conhecemos os problemas de saúde dos moradores porque a gente tinha produtos que os nutricionistas e médicos estavam indicando. Ah, você tem diabetes, então quando for açúcar, só o mascavo e muito pouco. Ah, se for... Então, acho que tem uma possibilidade, é claro que não é a única dimensão, né? A institucionalidade, enfim, outras coisas. Mas vamos pensar, vamos fazer. Eu acho que se a gente pega os nossos espaços, Casulo, onde você trabalha, aí tem o espaço da roça, vai ter, espero, né, a barraca da feira, enfim, vamos fazer esse mapeamento, né? E os grupos que a Amanda e Jamile trabalham, os espaços que vocês trabalham, que já tem todo um trabalho também, enfim, vamos botar isso para, né, dar mais fruto, né, do que talvez já esteja dando. Eu penso um pouco nesse sentido. Pode encerrar. Não, era só porque eu tinha esquecido de falar, porque o guia alimentar mais novo que nós temos é o de 2016, e ele preza a comida de verdade. O tempo todo é isso, o título de comida de verdade, justamente para poder resgatar isso, né? Que a gente fala que ficou perdido, porque começaram a fazer tudo industrializado, que é mais prático. Então, a gente quer partir, né, os conselhos mesmo e tal, para partir dessa coisa da teoria para a prática, a gente resgatar essa coisa da comida de verdade. E ontem, com a outra nutricionista que eu conheci aqui, ela estava falando também das punks, que são as comidas, né, não tradicionais, as plantas comestíveis não tradicionais. Então, eu falei, o guia alimentar ainda não chegou nesse nível, mas ele já está falando da comida de verdade, que ainda é a mais acessível. Mas a gente, quer dizer, foi em 2016, a gente acha que agora, em 2019, vindo novo, a gente já pode... Então, assim, é uma tendência mesmo, e todos os profissionais estão voltados para isso. E como a nutrição fica em voga, né, e aí vem os nutrólogos, vem a medicina ayurvédica, vem todas as terapias, então tudo fica voltado mesmo para essa coisa. E aí a gente precisa ter esses links para colocar isso dentro da comunidade, né? Não pode ficar uma coisa só para uns, não para outros. É isso que eu queria falar, tá? Bueno, me pareció muy bueno, no conocía la experiencia de la Comuna 76. Me gustó mucho la experiencia, me pareció muy buena. No sé si tengo preguntas, comentarios que justo cuando hablaban de la producción de cerveza, yo estaba pensando en Mendoza, que ya hay como grupos de cerveceros, cerveceras, de grupos que se están organizando. De hecho, donde el almacén andante trabaja, en el mismo lugar, cada 2 meses se hace una varieté cervecera, donde todos los cerveceros que más o menos trabajan de manera cooperativa se juntan y arman una actividad a la tarde-noche, ponen barracas, se vende cerveza y hay espectáculos, música, teatro, y bueno, se va probando la cerveza, y también sirve para ir generando vínculo entre los cerveceros, que es difícil porque imagino que aquí también mucha gente ahora hace cerveza, produce cerveza, pero mucha gente con la idea de el proyecto individual, ser un pequeño empresario, lo que en Argentina se llama emprendedurismo, o aquí no sé también, como que es una moda. Entonces, están esos cerveceros, esas cerveceras que quieren ser empresarios, pequeños y después grandes, pero hay muchos otros grupos que trabajan de manera cooperativa. Entonces, cuando ustedes comentaron que se estaban organizando entre cerveceros, me pareció una buena iniciativa. Y respecto al trabajo, me pareció también muy bueno lo que contaban, cómo organizan el trabajo y cómo, más o menos lo que entendí, cómo
establecen el costo del producto, los porcentajes, qué va para trabajo, qué va para fondo de reinversión, etc. Quería saber, respecto al trabajo, si ustedes piensan o cómo calculan el valor, el precio de una hora de trabajo. Si piensan en un salario mínimo a nivel nacional y en base a eso dicen cuánto tendría que cobrar un trabajador, o solamente es de lo que obtienen de la venta se divide según la cantidad trabajada. Si hacen como el cruce entre lo que ganan por la venta y lo que debería cobrar un trabajador en Brasil para llegar a una canasta mínima de vida. Esa sería como una pregunta respecto al costo del trabajo. Y también la misma pregunta es si es extensible a la rosa. Então, a gente, como você falou, né, a gente divide o valor, a gente tem um lucro no final do mês, assim, separa os custos, o dinheiro que vai para o fundo, para a Kombi, etc. E o dinheiro que sobra, que seria o lucro, como você falou, qual é a palavra? Prolabore. E aí a gente divide pelas horas de trabalho de todos e depois multiplica, ou seja, a gente recebe pelo quanto a gente conseguiu vender no mês. Então, o nosso lucro, nosso salário, vem do que a gente conseguiu vender, assim, basicamente. E varia cada mês, né? Varia com a venda, com o que a gente vende no mês. Una aclaración, bueno, en el caso del almacén andante, la hora de trabajo es fija. Si un mes se vende menos, allí entra a jugar, por ejemplo, el subsidio del Estado u otros fondos. El tema es que que nunca se va a cobrar menos de lo que corresponde para poder vivir. Hay meses que se gana más y meses que se gana menos, pero lo que se busca es que siempre la hora de trabajo sea la misma y que vaya aumentando de acuerdo a la inflación. Por eso ahí entra a jugar el tema de la disputa por recursos, por ejemplo, del Estado. Y es el debate, si eso es la autogestión, la autonomía, hasta qué punto se trabaja con el Estado, contra el Estado o a pesar del Estado. Interessante. Pelo que eu saiba, a roça também é um valor fixo, né? Então, o nosso valor varia, né? Como ela falou. Esse foi uma discussão no início, né, da comuna. Se a gente põe um valor fixo, a gente varia, né? Ou se a gente vai dividir. No início a gente pensou em dividir, primeiro porque os valores variavam muito de mês a mês, então a gente não tinha ainda um caixa nem nada disso. Mas continua assim. Eu acho que nunca houve um debate em pensar em mudar isso. Mas, por exemplo, ninguém na produção, na comuna, eu acho que ninguém vive só da comuna. Então, a comuna é um extra, né? Tem pessoas que precisam mais, né? O Daniel e a Luísa, acho que seriam as duas pessoas que, por exemplo, a comuna faz uma grande diferença, né? O Otávio tem o emprego dele e eu também tenho minha fonte de renda, outras formas, né? Mas esse é um bom debate. Mas eu acho que, por exemplo, para a comuna agora, não seria. A gente tem o fundo de reserva que garante que os equipamentos vão funcionar, a gente vai ter um freezer se queimar, né? A gente vai consertar alguma coisa e a gente vai dividindo assim. Claro que tem um detalhe, né? Porque às vezes alguém trabalha mais um mês e trabalha menos no outro, mas num mês a hora valeu mais e no outro valeu menos. Isso acontece. O mês de novembro, o valor da hora foi o dobro do mês de outubro, por exemplo. Em outubro a gente trabalhou muito mais e o retorno foi mais ou menos igual ao de novembro, mas a gente trabalhou muito menos em novembro, né? Então, e são vários motivos. Às vezes porque a gente decidiu não fabricar
não suspender uma semana de produção de cerveja, porque o estoque está alto, deu algum problema, então a gente pulou uma semana, trabalhou-se menos, né? E por aí vai. Teve mais feira ou menos feira. Quando a gente vai para a feira, a partir do momento que a gente chega para começar a arrumar as coisas para ir para a feira, a gente coloca a hora. Chegou em casa, terminou de arrumar tudo, fecha a hora, né? Então, às vezes é isso. Às vezes uma feira foi mais longa, outra foi mais curta, né? Então acontece. Isso é uma questão, sim. Vou passar para a Geandra encerrar. Bom, sobre a pergunta, vou ser breve. Já no caso da roça, a gente tem um preço fixo, né? Não é o preço ideal, a gente paga por hora de trabalho. Esse preço já custou R$10 e a gente teve que diminuir para conseguir pagar. E, geralmente, assim, a gente consegue pagar essa grana, mas, eventualmente, tem meses que a gente não consegue pagar. Então, a galera não recebe. Mas, porque também a gente tem um outro custo, que é o custo do aluguel. A gente tem um espaço da roça, que é o nosso espaço, mas a gente aluga um outro espaço, depósito, que é onde a gente fermenta cerveja, onde a roça cresceu, então a gente precisa de mais um espaço. Mas a gente tem esse preço fixo. A gente fica muito feliz, né, enquanto Minhocas Urbana e Roça, de estar aqui, né, promovendo esse evento da Semana da Soberania Alimentar. Foi um evento de muito trabalho, muito esforço coletivo. A gente agradece a presença de todos e todas. Convidou a todos e todas a tomar uma cerveja artesanal na roça. E agora é só festa, galera. Teremos um microfone aberto na roça, com forma de sarau. Então, para quem quiser declarar poesia, cantar, ou então só beber, tá tranquilo também. Tem mais alguém? Todo mundo pegou? Peguei só um. Peguei só um.